Olá, amigos e amigas, eu sou Marcelo Magalhães, sejam todos bem-vindos. Você aí está assistindo esse vídeo ou pelo Instagram, está aqui o Instagram Marcelo Magalhães _BR, ou esse vídeo também vai para o YouTube, fica no link. Então eu peço, se por gentileza você honrar esse trabalho deixando o like e compartilhando para amigos e amigas e nos grupos de peça. Vamos falar um pouquinho sobre a lei do desmanche e informações que sejam pertinentes, né? Hoje eu vou tratar das fiscalizações aqui do estado de São Paulo, mas certamente isso servirá para todos os demais estados, ok? Então vamos lá para o vídeo não ficar longo. Lembrando que aqui embaixo tem aí o chat, os nossos contatos, pode entrar em contato, passa a sua pergunta que certamente fará parte dos próximos vídeos. A partir de agora, esse é um compromisso público, toda semana eu vou gravar vídeos como esse com o intuito de justamente compartilhar informações sobre a lei do desmonte. Então bora lá. Fiscalizações maio de 2023, isso aconteceu agora, tá? Esse mês eu estou gravando hoje, é dia 31, mas nós vamos publicar a partir do dia 1º de junho. Isso aqui aconteceu mês passado e vale ressaltar essas informações, tá? Quais foram as principais irregularidades encontradas nas fiscalizações? Vamos falar aqui também sobre as etiquetas danificadas e ou ilegíveis e o sistema Detran de São Paulo que está incompleto. Então, indo direto aí sobre as principais irregularidades encontradas nas fiscalizações, que ocasionaram multas, empresas fechadas, lacradas, pessoas que foram levadas aí para a delegacia e algumas prisões também foram efetuadas. Das irregularidades encontradas foram itens de segurança fora da área demarcada ou em exposição na área de venda. Então nós sabemos que tem que haver lá uma identificação visual, coloca lá itens de segurança e essas peças têm que estar lá. Quais são as peças? Itens, todo grupo de itens de segurança são suspensão, freio e airbag. Então todos esses conjuntos aí não devem estar disponíveis para venda ao cliente final. Foram encontradas empresas multadas e também levadas aí para a delegacia. A polícia utilizou o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, para amparar essa ação. Tivemos aí também outros artigos, eu vou discutir isso um pouquinho mais à frente. Encontrado peças sem etiquetas de rastreabilidade, peças rastreáveis com etiquetas, mas não sincronizadas com o sistema SysDev aqui do estado de São Paulo, empresas com credenciamento vencido e peças com etiquetas ilegíveis, tá? Então, é triste dizer que ainda se encontra empresas com credenciamento deixa vencer, né? Vou tirar um pouquinho aqui da ordem. Pessoal, a sua empresa está credenciada, está trabalhando. Para o credenciamento você vai precisar de, por exemplo, o AVCB. Isso pode ter qualquer problema, pode ter fila, os bombeiros estarem com excesso de trabalho. Qual é o ideal? Acompanhe a data de vencimento e inicie o processo do recredenciamento, da renovação do credenciamento, 6 meses antes. Isso vai dar tempo, sem correria, sem ter que gastar. Então, isso é um cuidado mínimo que você deve ter. Mas vamos falar aí sobre as etiquetas danificadas, apagadas e aí também o processo de devolução. Então vamos lá, pessoal. Essas etiquetas, elas são fornecidas por empresas credenciadas pelo próprio Detran, ok? E essas empresas não inventam a etiqueta, elas seguem as especificações da resolução da lei federal. Então lá tem a receita de bolo, essa empresa faz exatamente conforme a receita de bolo, para que seja testada e credenciada no estado de São Paulo. No estado de São Paulo existem hoje, se eu não me engano, 4 empresas, mas somente 3 empresas estão comercializando. Tá? Vem algumas perguntas, como faz para fornecer isso? Eu também não sei, porque foi um processo meio esquisito ali, lançou, credenciou essa e nunca mais se abriu. Então isso fica aí uma atenção ao Detran, por que não está claro, por que não? Isso, se eu tiver a resposta, eu vou publicar aqui no nosso canal também. Tá? Então, deixando bem claro, a culpa dessa etiqueta estar apagando não são das empresas que produzem. É essa composição que se mostrou ineficaz para resistir durante tanto tempo.
Outra coisa, nenhuma empresa quer ter essa peça aí no seu estoque por 5, 7, 10 anos. Isso é meio óbvio, todo mundo já gostaria de ter vendido tudo, não vendeu. A lei diz que os itens de potencial contaminante devem estar em área coberta e o piso impermeável. Tá bom, e a porta, eu estou vendo aqui um capô, essas peças, elas ficam no tempo, e aí elas sofrem intempéries do tempo, elas sofrem aí todos os fatores naturais, chuva, sol, calor excessivo, neblina, e o que aconteceu com essa etiqueta? Ela apagou. Então tá aí imagens claras de empresas que tiveram problema. Por quê? Porque foram encontradas as peças nessa situação. Tá? E por que a polícia prendeu? Por que foi levado para a delegacia? Porque a Polícia Civil está lá para poder fazer o trabalho dela, e ela está levando o quê? A lei. Lembrando que tem uma diferença. A lei contra a gente é tudo que nós não podemos fazer. E a lei para o Estado é tudo que ele é obrigado a fazer. Então, no nosso caso, nós não podemos deixar uma peça sem identificação. E lá na portaria 510, do dia 16 de novembro de 2015, lá no anexo 5º, o item J, ele está dizendo lá, olha, a etiqueta destinada a peças avulsas. Qual é essa etiqueta, gente? É a etiqueta lilás. Então, a etiqueta lilás poderá exclusivamente ser aplicada na peça trocada, que eventualmente tenha perdido sua etiqueta original, quando a peça é trocada, atendendo o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O cliente levou a peça deu problema, ele retirou, danificou. A hora que volta, você tem que receber novamente, vai ter que fazer uma nota de devolução ou uma nova entrada no sistema, e você vai aplicar a etiqueta lilás como uma nova entrada no sistema, tá bom? Onde mais é utilizado isso? Lá no legado, lembra disso? Lá no legado também a etiqueta lilás, e nos casos da etiqueta ter sido danificada, que é o caso dessas que apagaram. Então tá bom, então nós já sabemos como deve ser feito, mas qual foi o problema? Nós não temos o como, tá bom, gente? Nós não temos o como. Existe a portaria, existe dizendo o que eu tenho que fazer, mas não fala como. Por quê? Porque o sistema foi substituído. O Estado de São Paulo havia um sistema chamado CODEV e agora tem outro chamado SISDEV. E esse há mais de 2 anos eles estão aí acertando o software. Qual é o problema? Ele está incompleto. Não estou dizendo que ele é bom ou ruim, eu digo que ele está incompleto. Por quê? Porque a opção de manutenção de etiqueta, onde eu daria baixa nessa etiqueta que está danificada, apagada, por uma nova e legível, ela não existe. Então, se uma empresa está agora afixando essa etiqueta e indo lá no sistema SISDEV e dando entrada, o que está acontecendo? Ele está duplicando. Então, para ele não ser mal interpretado pela polícia, porque a polícia está cobrando, você tem que ter etiquetado. Só que o Detran não disponibiliza a ferramenta para que as empresas possam cumprir a lei, tá bem? Então, a falta da opção de manutenção que atenda às exigências do que, gente? Do item J do anexo 5º da portaria 510 que eu acabei de explicar, tá bom? Então, se isso acontecer, e quando isso acontecer, e nós pedimos aí que isso aconteça muito rapidamente para barrar essas fiscalizações que estão sendo muito mal interpretadas. Eu não estou dizendo todas as fiscalizações, não. A polícia tem que estar fiscalizando todo dia. É a forma de você separar o trigo do joio. Mas falar sobre a etiqueta que está apagada, que ela está ilegível, primeiro o Estado faça a sua parte em disponibilizar a ferramenta para que nós possamos atender a lei a contento, tá bem? Então, o que isso vai fazer? Essas ações, que elas possibilitem aí a maior eficiência das ações das polícias civil e militar. Por quê? Porque o estoque é visual, a etiqueta é visual, ela tem um QR Code, o policial vai poder colocar ali o smartphone e ele vai ser direcionado para o Detran. E assim ele vai realmente poder efetivamente fazer a fiscalização pelo qual ele tá ali no local. Tá bom? Outra coisa, um controle real dos itens estocados.
Por quê? Como eu disse agora há pouco, ele está sendo duplicado ou o Estado não tem, informações que estavam no CODEV não foram para o SysDev, também isso é um problema, tá? Nós aqui da Prodata, nós temos o log, pessoal, nós temos o log dizendo, ó, essa empresa ela subiu, ela enviou para o CODEV, e do CODEV não foi para o SysDev. Então, cadê o Estado nos chamando as empresas de software para quê? Para que a gente faça em comum acordo uma força-tarefa para fazermos a lei do desmonte algo real, para que o cidadão tenha confiança para comprar peças advindas dessas empresas sem nenhum tipo de dúvida, ok? E a padronização dos processos, havendo a opção de manutenção, essa opção de manutenção indo para o manual do SysDev, as empresas vão cumprir, todas elas vão ter que seguir da mesma forma, de forma homogênea. A polícia vai ter ali um ferramental para poder fazer a sua fiscalização de forma muito mais eficiente, muito mais eficaz e rápida, ok? Então, deixando aqui os outros itens que eu falei, falta de credenciamento. Pessoal, falta de credenciamento, brincadeira, né? E falta de sincronização, tá faltando a sincronização, chegou lá, leu a etiqueta e não conseguiu. Já dissemos, aqui nós temos um módulo aqui da Prodata que faz essa sincronização, ou você procure uma forma de levantar se isso já tinha ido para o CODEV e não foi para o SysDev, ou se foi adquirido naquele meio tempo na troca de sistema. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, nós estamos à disposição. Então, para quem não me conhece, o nome é Marcelo, além de outras atribuições que vocês estão vendo aí, a gente ensinando como abrir um desmonte, como credenciar, como participar de leilões de outros estados, eu sou aqui da Prodata Sistema. Talvez a ferramenta mais completa, talvez não, a ferramenta mais completa que atenda a leis abrangidas pela lei do desmanche. Um financeiro completo, tudo que a lei exige, nós temos, tá bom? Então, se você quiser conhecer e honrar o nosso trabalho, fique à vontade. Volto a pedir, você dá um like nesse vídeo, é a forma de você estar pagando o nosso tempo e a nossa dedicação para criar material dessa qualidade. Tendo dúvidas, por favor, busque aí as redes sociais e seja muito bem-vindo à nossa família. Um forte abraço e até semana que vem.